Olá pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao nosso 5º encontro da Jornada Renovar. Espero que vocês estejam gostando, né? Hoje vamos falar sobre o 5º passo para um 2018 mais leve, né? Então, se você não acompanhou os outros vídeos, deem uma olhadinha, porque um vai complementando o outro, né? Ontem falamos sobre escutar o nosso corpo e eu coloquei alguns livros e alguns resumos no grupo do Facebook, né, para te auxiliar nesse processo. E hoje nós vamos falar sobre sair da Matrix, né? Então, a primeira coisa que eu acho bacana é você ver o filme Matrix. É a história pós-apocalíptica, acho que é isso, né? Na qual as máquinas aprisionaram os homens e usavam a nossa energia como um combustível, né, para se manter. E só que eles nos mantinham numa cápsula, e nessa cápsula a gente vivia um sonho. Então, na visão da Matrix, isso que a gente está vivendo não é a realidade, isso aqui é um sonho, né? Na verdade, eu seria como se fosse um bebê dentro de uma cápsula, que depois, a hora que eu estiver madura, eles vão me usar, né, como energia. E aí tem uma galera que é na qual o Keanu Reeves, coisa mais linda, ele se une para lutar contra isso, contra a Matrix, né? Então eles despertam. E o despertar é muito dolorido, porque a realidade realmente não existe. E o que isso tem a ver, Tássia, com, né? Tá dizendo que a gente é comida de máquina. Eu realmente não acredito nessa versão de que isso aqui não é a realidade. Mas isso aqui não é a única realidade, né? Na verdade, o meu corpo físico nada mais é do que um veículo para a minha ascensão espiritual. É nisso que eu acredito. Então, eu não consigo entender a nossa existência como um contínuo, como nos é passado, né? Eu nasço, eu estudo, eu entro na faculdade, eu me formo, eu caso, eu tenho filhos, eu trabalho, eu pago as minhas contas, eu adquiro a minha casa, o meu carro, né? Depois eu me aposento e espero morrer. E a grande maioria das pessoas vive nisso, né? Como se isso fosse a realidade. E pra mim isso não é. Não que eu não acredite que seja importante trabalhar, casar, ter filhos, mas isso nada mais é do que a nossa sobrevivência. É isso que faz com que eu consiga estar na Terra, é o que me mantém aqui, né? Mas então o que eu vim fazer na Terra? Eu sou reencarnacionista, então eu acredito em reencarnação. Na verdade, eu acredito em tudo até que me provem o contrário. Eu acredito em outras dimensões, eu acredito em vida extraterrestre. Olha, eu acredito em tudo, né? E eu sou uma eterna buscadora. Então eu tô sempre atrás de outras informações. E hoje, realmente o que eu acredito é que a Terra é uma passagem. Eu estou nesse corpo físico como Tássia, apenas para aprender algo, e vai chegar uma hora que esse corpo vai morrer, mas a minha essência continua num eterno caminhar, né? E é isso que eu acredito. Então, só nascer, estudar, trabalhar, pagar conta, casar, procriar e morrer não é o suficiente para mim. Porque no momento que isso aqui morrer, por que eu tive que vir aqui então? Né? Porque por que eu preciso deste corpo para fazer isso? Né? Então tudo isso é matéria. Né? Então sair da Matrix para mim é dar esse despertar espiritual, entender que eu sou além desta matéria, né? Que eu sou algo muito mais complexo do que isso que eu toco. E que a minha vida não se resume apenas a sobreviver na Terra, né? E então existem vários meios de um despertar espiritual, né?
E você pode escolher qual é o que vai te auxiliar. O Reiki me ajudou muito, né? Tanto que o nível 1 do Reiki se chama O Despertar, porque ele auxilia, ele começa a te mostrar que a vida não é só matéria, tem muita energia também. Eu vim de uma educação católica, mas com 8, 9 anos eu fui pro centro espírita e o espiritismo me abriu muito a visão, né? E do espiritismo eu estudei Umbanda, já estudei um pouco do budismo e passei por algumas filosofias como Seishonoye, Rosa Cruz e a Wicca, e tudo isso eu fui pegando um pouquinho do que me fazia sentido, do que fazia sentido para mim, e fui desenvolvendo então o meu caminhar nessa existência, né? Então, Tássia, ok, tudo isso é muito bonito, mas por onde eu começo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são as missões que nós temos nessa existência. Isso que eu vou falar pra vocês, as missões da alma, eu aprendi no Espiritismo, tá? Eu não sei dar qual a referência, provavelmente está nas obras básicas, e agora que eu me dei por conta que eu não fui pesquisar, porque isso já tá tão arraigado em mim que eu não lembro qual é a fonte, tá? Mas isso não fui eu que inventei, eu aprendi em algum lugar. Mas eu estudei o Espiritismo mais de 20 anos, então em algum desses livros, se alguém souber, depois me deixa um recadinho que daí eu coloco a fonte, tá? Mas nós todos, independente de religião, de credo, de cultura, todo ser que encarnar é você vir para a Terra e ocupar um corpo físico. Todo ser que encarna tem 3 missões de alma. Tá? A primeira missão de alma é a reforma íntima, ou seja, se conhecer e se tornar uma pessoa melhor. Né? Então, o primeiro compromisso que eu tenho nessa existência é comigo mesmo. De me conhecer, perceber como que funcionam os meus pensamentos, as minhas emoções e aprender a lidar com isso. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Né? Então, lembra que a gente falou de campo energético, do poder do pensamento, sobre como o meu corpo reage frente ao meu pensamento? Então, né? Isso faz parte do meu processo de reforma íntima, manter uma boa vibração, melhorar os meus pensamentos. A gente vai falar futuramente sobre maturidade emocional, entra muito nisso, né? Então, a primeira coisa que eu vim fazer é me conhecer e me tornar um ser humano melhor, né? A segunda missão de alma diz respeito aos meus relacionamentos, né? A gente chama de resgates kármicos. O karma é uma consequência, ou seja, eu fiz algo que vai resultar em alguma outra coisa, né? Então, isso é karma, ele é resultado de uma escolha minha. Né? Muitas pessoas dizem, eu não aguento aquele homem é meu karma. Sim, se ele é teu karma no momento em que você tem um resgate com ele. Algo ele vem para te ensinar ou algo você tem para ensinar para ele. Isso é karma. Né? Então, nós temos muitos relacionamentos que são kármicos, ou seja, eles são resultados de uma escolha anterior, seja da existência passada, seja dos nossos antepassados, né? Ou seja, do meu passado nessa existência mesmo. Algo eu fiz para alguém e alguém vem me ensinar algo. Então, em primeiro lugar, eu me amo, eu me aceito, né? Eu me melhoro. E em segundo lugar, eu aprendo a aceitar e a amar o outro. No momento em que eu tenho um resgate kármico, algo foi resolvido e aí eu posso dar um segundo passo, né? Então, a gente falou ontem sobre doenças kármicas. Muitas vezes a gente tem doenças kármicas. Por exemplo, eu vim com um problema no coração, pode ser decorrência de uma existência passada na qual eu tive um acidente ou eu machuquei alguém, né? Então, é karma porque é um
o resultado, né, é um sintoma de algo que eu fiz, né, de alguma escolha. Então, a terceira missão da nossa alma é trabalhar na obra de Deus e aliviar a dor do próximo. Então, é quando eu aprendi a me amar, eu aprendi a amar o outro e eu estou transbordando amor a ponto de dar para os demais. E aí entra a comunidade no geral. Então, fazer o bem para o outro. Só que eu não consigo fazer o bem para o outro se eu não me amo. E aí entra a questão do amor próprio. Como que eu vou fazer o bem para todo mundo, resolver o problema de todo mundo, se eu não consigo lidar comigo? Por isso que a primeira missão da nossa alma é a reforma íntima. A primeira missão da alma é nós mesmos, eu comigo mesmo. Porque não adianta eu resolver a vida de todo mundo e eu, né? Eu vim sozinha e desse mundo partirei sozinha. Quando você desencarnar, você chega no conselho kármico, a primeira coisa que ele vai te perguntar é o que você fez por você mesmo. Não que fazer o bem para o outro seja errado, não é isso. Mas é que às vezes não sobra nada pra gente. Então a gente dá e vive numa reclamação, vive lamuriando, vive cheia de dor, porque eu não me cuido, eu cuido primeiro do outro ao invés de cuidar de mim. Né? Vocês já andaram de avião? Né? Quando a gente anda de avião, a moça fala: em caso de despressurização, máscaras cairão sobre o teto. Coloca primeiro o seu para depois ajudar o outro. Porque não tem como tu ajudar o outro se estiver morto. Outra que, para provar para vocês que a gente vem em primeiro lugar. Já ouviu falar num cara que há 2000 anos esteve na Terra chamado Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo ele deixou pra gente um mandamento que diz assim: amar ao outro como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Ele não disse amar ao outro mais do que a ti mesmo. Então, se eu vou fazer algo pro outro, primeiro tem que fazer pra mim. E isso se chama amor próprio, isso não se chama egoísmo. Né? Eu atendo muitas pessoas que têm dificuldade de fazer as coisas que gostam, têm dificuldade de dizer não, porque não quer magoar o outro, não quer fazer pelo outro, porque o outro. E eu digo, ok, mas e você? Né? Existe uma linha muito tênue entre egoísmo e amor próprio. Eu costumo dizer assim, egoísmo é quando tu ganha uma caixa de chocolate e você quer comer ela toda sozinha, sem dividir com ninguém. Isso é egoísmo. Né? Amor próprio é quando você ganha uma caixa de chocolate e você resolve comer os melhores bombons. E a partir daí você divide. Ah, mas eu não quero dar um bombom bom pro outro? Posso, mas eu vou dar porque eu quero, não porque eu sou obrigada ou porque é o correto. Né? A gente vem de uma educação católica, né, que diz que dar é melhor que receber. Só que se eu dou, eu fico sem. E se tem alguém que recebe, a conta tá errada, né? Então, se dar é melhor que receber, sempre vai ter alguém que mais recebe. Então, a gente não se permite, né, fazer primeiro por nós. Então, quando a gente faz primeiro por nós, eu consigo depois fazer muito bem pro outro e depois muito bem pela comunidade. Então, focando nesses três, a gente já tem um bom tema de casa. Né? Tema de casa, faça por ti. Né? Se ame em primeiro lugar. Todo dia da manhã, levanta, olha no espelho e diz: eu me amo, eu me apoio, eu me aceito, eu me respeito. Porque isso vai te dar força. E aí, quando tu estiver transbordando de amor por você mesmo, você vai conseguir fazer pelo outro. E sair da Matrix é isso. Né? É eu saber que eu tenho propósitos aqui. Então essas são as 3 missões da alma. Tem as missões de vida, que aí é individual de cada pessoa. Às vezes a missão da sua vida nada mais é do que amar a família. Né? Muitas vezes a gente não tem uma missão tipo Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Jesus Cristo. São avatares que vieram para, né, mudar uma consciência planetária. Às vezes a gente só vem para aprender a amar. Às vezes a gente só vem para aprender a dizer não, né? A focar em nós mesmos. Então, antes de querer saber a missão de vida, né, faz algo por ti, começa por ti.
Depois aprende a aceitar e amar o outro, do jeito dele. E aí depois faz algo para aliviar a dor do próximo. Se você fizer isso, tu já vai estar cumprindo as missões da tua alma e a tua vida vai valer muito a pena. Ok? Espero que tenha valido a pena esse encontro de hoje. Né? Deixa aqui um recadinho, compartilha com quem precisa ouvir isso. E nós nos encontramos amanhã, então. Ok? Cumpra as missões da tua alma, que você vai se preencher contigo mesmo. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Ei, quer saber se tu ainda tá na Matrix? Hoje é sexta-feira, né? Como que é a tua vida em relação à semana? Já parou pra pensar? Você é daqueles que passa a semana inteira querendo que chegue sexta-feira pra te descansar, pra te festar? Ou tu é aquele que passa o ano inteiro esperando as férias? Tu passa o dia inteiro esperando que chegue o horário de sair do trabalho para ir para casa. Se você tem esse padrão comportamental, sinto muito, você tá na Matrix. Então eu vou te passar um exercício para você sair disso. Em primeiro lugar, parar de reclamar, tá? Pega essa situação que faz você reclamar, que faz você querer que o tempo passe rápido, né? Que faz você achar chato, desgostoso, tá sempre reclamando. Vamos dizer que seja o teu trabalho. Né? Pega o teu trabalho e escreve 10 coisas boas em relação a ele. 10 coisas que você gosta ou 10 coisas que ele proporciona a você. Isso é tornar o teu pensamento mais otimista, começar a valorizar aquilo que tu tem. Se você não conseguir encontrar 10 coisas que essa situação te traz de bom, ou você precisa de terapia para mudar o olhar, ou você precisa de uma outra situação, não é? Então, se o teu trabalho não te proporciona nada de bom, a não ser o salário no final do mês, tá na hora de você mudar de trabalho e aí encontrar algo que alimente a tua alma. Já parou pra pensar que bacana seria trabalhar com algo que você faria de graça? Nunca parou pra pensar? Já pensou que bacana seria se você não precisasse esperar as férias e o fim de semana para se divertir, que você conseguisse se divertir no dia a dia? Seria muito joia. E isso é sair da Matrix. É quando você consegue encontrar algo significativo no teu dia a dia. Tudo tem um porquê. Então, o teu trabalho tem um porquê. Não é à toa que você tá lá. Vamos mudar essa visão, sair da Matrix e olhar pro teu trabalho e para todas as situações com um olhar bacana. Mais uma coisa. Lembra que a gente falou da primeira missão da alma, que é a reforma íntima? Mais um teminha para casa. Pega e faz uma lista de 10 coisas que você gosta de fazer. Não é? Eu gosto de ler livros, eu gosto de assistir filmes, eu gosto de conversar com os meus amigos. 10 coisas que você gosta de fazer e que te deem prazer e que alimentam a tua alma. E coloca como objetivo fazer pelo menos uma dessas coisas por dia, porque isso é fazer algo por você, ok? Então essas são as 2 dicas para a gente sair da Matrix. Em primeiro lugar, achar o lado bom de tudo que a gente faz. E em segundo, fazer coisas, em primeiro lugar, por nós, para depois pensar no outro. Fechou? Legal, né? Então, foram 2 passos quase, né? Mano, esse é sair da Matrix. É começar a pegar cada situação e transformar ela com um significado, com um sentido para nossa vida. E principalmente que traga algo bacana para nossa evolução espiritual. O que é evolução espiritual? Se tornar uma pessoa melhor. Sair dessa existência com saldo positivo de viver. Ok? Um beijo, gente. Tô adorando estar aqui com vocês. E me deixa o seu comentário, me deixa o seu like, compartilha com quem precisa ver. Um beijão e até amanhã. Tchau, tchau.